Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz em gravar esse vídeo porque é o meu primeiro diário da gravidez, então é muito especial pra mim. E eu queria gravar esse vídeo principalmente pra mim, pra ter um registro de tudo, porque eu tenho uma memória da Dory, eu esqueço das coisas muito rápido e eu queria ter tudo registrado pra eu poder lembrar depois. E também porque eu assisti muitos vídeos desde que eu descobri e isso me ajudou bastante. Porque como é um universo novo que a gente tá entrando, é tudo diferente e ao mesmo tempo é muito abstrato porque você não vê nada acontecendo. Eu gostava muito de assistir os vídeos pra entender alguns sintomas, pra saber que aquilo era normal, que isso era da gravidez ou talvez não seja. E ver outras pessoas passando pelos mesmos sintomas, ou até diferentes, mas entender, ver outros relatos, trazia um pouco de normalidade para essa situação. Então eu espero que esse vídeo sirva para ajudar também você que talvez esteja passando por essa fase, ou talvez só tenha curiosidade em saber como que é esse primeiro trimestre da gravidez. Eu quero pedir perdão pelo áudio, porque eu tô viajando e eu esqueci de trazer meu microfone, então vai ter muito barulho de carro aqui, mas eu espero que não atrapalhe o vídeo. Eu tô aqui com o meu celular, que eu tô com um bloco de notas anotado tudo o que eu fui sentindo ao longo desse trimestre pra poder ir compartilhando com vocês. O primeiro tópico que eu coloquei aqui pra compartilhar com vocês foi como eu descobri. E eu não tive nenhum sintoma, assim, pra descobrir que tava grávida, porque eu descobri muito cedo. A gente não usava nenhum método contraceptivo mais assertivo, assim, então eu já usava a tabelinha há algum tempo. E nesse mês específico, eu ovulei 3 dias antes da minha janela fértil começar. E eu sei disso porque eu já observava o meu corpo, eu sabia quando estava ovulando, quando não estava. E aconteceu de eu ter ovulado 3 dias antes de começar a janela fértil marcada pelo aplicativo. E ali eu comecei a desconfiar que talvez poderia ter engravidado. Mas assim, nem fiquei pensando muito sobre isso durante o mês, eu fui levando na brincadeira com meu marido, fazendo piada, assim, que talvez estivesse grávida, talvez não tivesse. Mas porque a gente realmente acreditava que não tinha acontecido nada, que não estava grávida. Porque o nosso plano era para daqui 2 anos, pelo menos. Então, assim, não foi totalmente evitado, mas também não foi totalmente planejado. Mas a gente queria muito, então estamos muito felizes, independente. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento certo de acontecer cada coisa, então a gente confia muito nisso. Mas acabou sendo uma surpresa de qualquer forma. E aí eu fui vivendo os meus dias normalmente, esperando o dia da menstruação vir. Era pra ela descer num domingo, mas aí ela não veio. E aí eu comecei a pensar, talvez tenha acontecido. Mas eu sou muito cética com as coisas, assim, eu só acredito quando eu realmente tô vendo aquilo ali e ainda assim demora pra cair a ficha. E aí passei o domingo inteiro esperando a menstruação descer, ela não veio, na segunda-feira também não veio. E eu fiquei tudo bem, é normal, às vezes atrasa um dia, 2, nunca mais que isso, mas vou aguardar. E aí na segunda-feira eu fiquei esperando a menstruação descer até ali umas 4 da tarde e nada. Quando eu senti uma cólicazinha, assim, embaixo da barriga, bem embaixo da barriga, uma coisinha bem fininha, bem de leve, diferente do que eu normalmente sinto. Eu não sinto cólica antes da menstruação, geralmente eu sinto quando desce. A menstruação desceu, vem a cólica junto. E aí eu achei diferente. E aí eu falei, não, vou fazer um teste logo, porque eu prefiro saber logo. Então eu pedi um teste na farmácia, chegou rapidinho, eu fiz, e logo de cara já deu positivo. E deu uma listrinha assim bem clarinha, mas dava pra ver que era claramente um positivo. E eu simplesmente entrei em estado de choque, porque eu sempre quis muito isso, eu sempre quis muito ser mãe, era o meu maior sonho, era ser mãe. Só que quando eu vi aquilo ali, eu não acreditei que estava acontecendo. Então eu fiquei um tempo em estado de choque. No dia seguinte, na terça-feira, eu fiz um novo teste, também deu positivo. E aí na semana eu fui fazer o beta-HCG acho que na quinta-feira, mais pro final da semana, ou quinta ou sexta, pra ter absoluta certeza de que realmente estava acontecendo, que eu estava grávida. E aí eu deixei pra fazer mais pro final da semana pra o beta dar um pouco mais alto. E aí quando saiu o resultado, tava, se eu não me engano, 1000 e alguma coisa. Eu falei, realmente está acontecendo, não tem mais dúvidas, tá acontecendo agora. Então foi um momento assim que demorou muito pra minha ficha cair. Acho que até hoje, eu tô com 17 semanas agora.
Até hoje eu não acredito assim 100%. Agora as mudanças físicas já começam a aparecer, então começa a ficar um pouco mais tangível, mas ainda assim parece que a ficha não caiu 100%. Mas a descoberta, ao mesmo tempo que foi um momento muito de choque, assim, meu Deus, está acontecendo agora, também foi um momento de muita felicidade. Eu fiquei muito grata por isso. Então, foi assim que eu descobri a minha gravidez. Vamos para o próximo tópico. Sintomas. Eu descobri, eu tava com 4 para 5 semanas. Até ali tava tudo ótimo, eu não tava sentindo nada ainda. E aí da sexta para sétima semana, as coisas começaram a realmente acontecer, ainda de forma leve, foi aumentando gradativamente os sintomas. Mas eu já comecei a ter náuseas, eu enjoava de coisas que eu comia normalmente sempre. Então, numa semana eu comia minha comida normal, arroz, feijão, carne, verduras, legumes, e na outra semana eu já não queria comer nada. Então eu conseguia comer a comida assim com muito vinagre ou muito limão em cima dela pra eu conseguir fazer descer assim. Mas até então eu não tinha vomitado ainda, eu acho que eu fui vomitar já quase no final do primeiro trimestre. No início eu tive muito enjoo e uma sensação de comida parada na garganta, assim, parece que você come, a comida fica aqui, aí fica aquele incômodo terrível, um gosto muito ruim na boca, você escova o dente e aquele gosto ruim não passa. Tive azia, tive muito arroto, muito gases, até hoje, inclusive, esses sintomas eles permanecem. Menos a náusea, acredito que passou. Eu fico alguns dias bem, alguns dias ruim, mas no primeiro trimestre foram assim, praticamente todos os dias de muita náusea. O cheiro de comida me incomodou bastante também. Eu não estava conseguindo cozinhar. Em algumas semanas eu fiquei sem cozinhar, meu marido teve que cozinhar pra gente, porque eu não conseguia ver o cheiro da comida. Eu me trancava no quarto pra não sentir o cheiro, porque o cheiro da comida tava pela casa inteira, por toda parte. E eu ficava trancada no quarto, eu não conseguia sentir o cheiro da comida. Mas, ao mesmo tempo, eu não vomitei. Então, eu sentia aquele incômodo, mas não cheguei a vomitar por conta do cheiro ou por conta do gosto da comida. Coisas que eu não consegui comer, que eu enjoei literalmente e até hoje eu não consigo comer. A crepioca que eu comia todos os dias de manhã foi a primeira coisa que eu enjoei. Era meu café da manhã de sempre, e aí um belo dia, antes de eu descobrir, antes de ter o positivo, um dia eu fui comer a crepioca e eu não consegui comer. Eu tive que deixar ela lá e eu nem me toquei que isso poderia ser um sintoma, porque eu realmente estava achando que não tinha acontecido e passou. Só que aí depois começou a ficar tão forte que o meu marido ia comer a crepioca dele e eu não conseguia estar do lado porque o cheiro me incomodava. Ele teve que mudar o café da manhã por uns dias, porque só de preparar aquilo ali, o cheiro já me incomodava. Essa foi a primeira coisa que eu enjoei. A segunda coisa foi carne moída. Carne moída também teve um dia que eu fui comer e simplesmente não consegui. Na verdade, a carne vermelha eu fiquei algum tempo sem comer, mas a carne moída principalmente eu não conseguia comer de jeito nenhum. Agora eu já consigo comer a carne moída, a crepioca ainda não. E a terceira coisa que eu enjoei, que eu nunca na minha vida imaginei que fosse enjoar disso, foi café. Eu não consigo tomar café de jeito nenhum. Eu era completamente viciada em café. Eu amava tomar café. E quando eu descobri que estava grávida, eu comprei um café descafeinado só porque eu imaginava que eu não iria conseguir ficar totalmente sem café na gravidez. E esse café descafeinado tá lá em casa até hoje do mesmo jeitinho, porque eu não consigo o gosto do café, o cheiro do café me incomoda. Eu consigo tomar somente se for com leite, mas mesmo assim ainda não é aquela coisa assim que eu tomo amando, igual era antigamente. Então eu nunca imaginei que eu fosse enjoar de café, mas realmente aconteceu. Eu não consigo nem sentir o cheiro hoje. Eu gosto de cappuccino, eu ainda consigo tomar, mas eu evito por conta da cafeína, então eu tomo só de vez em quando me dá uma vontade. Ou quando eu preciso de um pouquinho mais de energia, eu tomo ali uma xicrinha pequena, porque não é recomendado tomar muito café na gravidez, então eu tenho evitado. Como eu já não tô gostando mesmo, então eu acabo nem tomando. Relacionado à alimentação, outra coisa que eu não conseguia e tô começando a voltar a conseguir agora é tomar água. Eu só conseguia tomar água com muito limão, só que acabava que tava me dando uma queimação assim no estômago e eu acabei não conseguindo tomar a quantidade de água que eu deveria.
porque eu não conseguia tomar muita água com limão, e a água pura eu não conseguia tomar porque eu sentia que eu ia vomitar a qualquer momento. Tive também dor de cabeça constante, quase todos os dias, assim, principalmente no final do dia, barra início da noite, minha cabeça tava assim, latejando de dor. E eu não tinha energia para absolutamente nada. Eu tinha muito sono, mas era um sono terrível, que não tinha fim. Eu durmo cedo da noite, então 9h30, 10 horas da noite eu já estava na cama para dormir. E antes eu acordava ali por volta das 6 horas e depois, quando começou esse sono terrível, eu não conseguia acordar às 6 horas de jeito nenhum. Eu acordava 7h30, 8 horas, até hoje, inclusive, eu tô acordando quase esse horário. Acordava, tomava café, sentava no sofá e dormia no sofá. Almoçava e dormia depois do almoço. Quando era 9 horas da noite, eu já estava com sono suficiente para deitar e dormir de novo. Era um sono que não acabava nunca, não importa o quanto eu dormisse, eu queria dormir muito mais. E aí, consequentemente, você fica assim, letárgica o dia inteiro, você não consegue fazer nada. Eu não tava conseguindo trabalhar direito, então foi assim, o primeiro trimestre inteiro foi de muitos sintomas, tive muitos sintomas. O próximo tópico que eu anotei aqui foi alimentação e exercícios. Como que ficou minha alimentação nesse primeiro trimestre? Como eu disse, eu não tava conseguindo comer as coisas que eu comia normalmente, a comida, salada, principalmente, eu não conseguia comer salada de jeito nenhum, só um tomate com muito vinagre ou com muito limão. Carne, eu só conseguia comer com muito limão espremido em cima, frango, essas coisas, eu não tava conseguindo comer nada. Mas, em contrapartida, todas as besteiras do mundo eu queria comer. Então eu queria comer pizza, hambúrguer, açaí, eu queria tomar sorvete, eu queria tudo que é hiperpalatável, tudo que já é gostoso, eu queria comer só isso. Então, apesar de não estar conseguindo comer saudável, eu já não sabia o que comer no café da manhã, porque a crepioca que eu comia, eu não conseguia comer, eu não consegui pensar em outra coisa, eu não tava com vontade de comer nada. Então eu só comia besteira. No café da manhã eu comia bolacha, água e sal, ou qualquer outra coisa que eu achasse pela frente. No almoço eu comia o que dava, mas sempre em uma quantidade muito pequena. Só que quando eu tinha a oportunidade de comer besteiras, assim, eu comia bastante. Como consequência, eu ganhei 2 quilos nesse primeiro trimestre. Mas acredito que seja muito por conta disso também. Muita retenção de líquido, por estar comendo muita besteira e bebendo pouquíssima água. Então, isso contribuiu para que ganhasse esses 2 quilos. Apesar de estar com essa alimentação assim toda desregulada, eu ficava me pesando constantemente para saber se eu ainda estava ali dentro da faixa, porque eu tinha muito medo de ganhar muito peso além do que era o esperado para essa fase. Porque não é esperado que a gente ganhe muito peso no primeiro trimestre. Porque ali não tem... O bebê tá muito pequenininho, ele não tem peso assim considerável ainda. Então, o normal, o esperado, é que você ganhe de 0 a 2 quilos. Então tem gente que até perde peso porque não consegue comer, tá vomitando bastante. Então, eu ganhei ali cerca de 2 quilos nesse primeiro trimestre. Sobre os exercícios, eu continuei indo na academia normalmente nesse período, mas não foi por mérito meu, foi mérito total do meu marido, que ele faltava me pegar no colo e me colocar na academia. Porque se dependesse de mim, eu não iria de jeito nenhum. Eu não queria fazer nada, eu queria ficar deitada na minha cama, olhando pro teto ou dormindo. E era tudo que eu queria fazer. Mas eu consegui ir por conta disso, porque ele tava indo, a gente vai sempre no mesmo horário, então ele já tava indo, ele insistia, eu ia também. E também porque eu sabia que era muito importante. O exercício físico na gestação é muito importante pra mãe e pro bebê. Então eu tentava me forçar a fazer pelo menos isso. Só que aí, nos primeiros dias ali, quando eu descobri, eu ainda tava bem, então não tinha muito sintoma ainda. Eu fui pra academia, mas eu fiz só cardio, eu fazia só esteira ou só bicicleta, porque eu ainda estava muito insegura. Eu não tinha conseguido marcar uma consulta com obstetra tão rápido, então tive que esperar alguns dias para fazer a primeira consulta, para fazer o primeiro ultrassom. Fui fazer o primeiro ultrassom, eu estava com 7 semanas. E eu descobri ali com 4 para 5 semanas, então levou uns dias. E eu só voltei a fazer a musculação depois do primeiro ultrassom. Mas isso por conta minha mesmo, eu tava com medo de, sei lá, não sabia como é que tava, se tava evoluindo bem, se tava tudo bem com o bebê. Então eu preferi fazer uma coisa ali mais leve, só pra me manter ativa. E depois ir voltando a fazer a musculação quando eu me sentisse mais segura. E aí quando eu fiz o primeiro ultrassom, que eu vi que tava tudo bem, eu voltei a fazer a musculação e o cardio normalmente. Mas assim, voltei
mas de uma forma mais lenta, no meu ritmo, porque eu tava muito disposta. Então eu diminuí as cargas, fui fazendo devagar, descansando mais, diminuí um pouco o tempo que eu passava lá na academia. Antes era 1h30, eu fico agora 1h, 50 minutos. Mas o importante é se manter ativa. O foco agora não é o corpo, né? Então é saúde mesmo. É fazer o máximo pra tentar se manter saudável na gravidez. E sobre desejos, eu tive um muito específico que foi de cachorro quente. Eu normalmente não como cachorro quente. Se eu tiver que pedir alguma coisa no iFood ou sair pra comprar alguma coisa, sempre é pizza ou hambúrguer. Não tenho costume de comer cachorro quente. Mas me deu uma vontade absurda de comer cachorro-quente. E aí, um belo dia, quase 9 da noite, eu tive que sair pra comprar, porque eu queria comer e eu não queria comprar um só. Eu queria fazer uma panela de cachorro-quente pra poder comer até eu não aguentar mais. E foi o que eu fiz. Não é muito bom comer salsicha, principalmente na gravidez, mas eu fiz em casa, então a gente consegue ferver bastante ela antes de comer, né? Na rua a gente não tem muito esse controle de como é feito. Mas aí fica menos pior, mas não é o ideal. Só que eu tava com muita vontade, eu precisava muito comer. Eu comi, satisfiz a minha vontade ali. Outra vez eu até quis comer de novo, comi, mas não foi aquela coisa prazerosa igual da primeira vez, então eu descobri que passou o meu desejo por cachorro-quente. Mas foi uma coisa muito específica e eu não acreditava muito nisso de desejo até acontecer comigo. Ah, eu também tive, eu não sei se foi exatamente um desejo, mas tive vontade de comer coxa e sobrecoxa cozida da minha avó. Então eu fui na casa dela algumas vezes e comi algumas vezes e foi muito bom. Mas aí eu já comi também até enjoar, porque depois eu comprei mais pra fazer em casa e fui comendo até eu falei, tá bom, deu, não quero mais comer. Sobre o corpo, o que eu tive de mudança no corpo aí nesse primeiro trimestre? Os seios aumentaram de tamanho e ali no início começaram a doer bastante. Ficou muito sensível, que eu não conseguia abraçar alguém direito assim, que doía. Mas foi ali por umas 2 semanas e passou também. Então foi isso que aconteceu assim de primeiro. A segunda coisa é a barriga, ela cresceu um pouquinho só, assim, uma bolinha assim embaixo. E eu tive muitas espinhas no rosto. Muitas espinhas. Meu rosto, assim, eu acho que eu tive mais espinha do que eu tenho na TPM. Então foi bastante mesmo. Vamos falar então agora do emocional, nosso último tópico aqui para esse vídeo. Eu tive muita mentalidade assim de cobrança. Eu queria estar fazendo as coisas. Eu ficava pensando assim, mas eu nem tô super grávida pra estar tão cansada. Será que isso é normal? Porque eu via muita gente falando do cansaço na gravidez quando já estava ali nos últimos estágios, que a barriga tava enorme. E eu ficava vendo muita... Do nada, meu Instagram só tinha grávida. Todas as pessoas que eu acompanhava tava grávida. E era uma gravidez, assim, super tranquila, que a pessoa nem parecia que tava grávida. Eu realmente me sentia doente. E as pessoas que eu via grávida na internet, elas estavam plenas, maravilhosas, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, com nenhum sintoma. E eu ficava olhando aquilo assim e falava, meu Deus, será que eu tô realmente com sintoma ou será que é preguiça? Então eu tive muito essa cobrança assim no início. Será que o que eu tô sentindo é realmente sintoma de gravidez ou será que eu tô com preguiça, tô fazendo corpo mole porque eu meio que tô enviesando meus pensamentos de porque eu tô grávida, eu tô sentindo isso. E aí nisso eu fiquei me comparando muito, até por isso que eu comecei a assistir muitos diários de gravidez aqui no YouTube pra ver que as outras pessoas também, pessoas normais, que não eram super influencers e tudo mais, sentiam os mesmos sintomas, realmente também passaram por esses sintomas, por essa baixa de energia, por enjoo. Eu me sentia culpada por estar comendo muita besteira, mas ao mesmo tempo era a única coisa que eu conseguia comer. Então foi uma fase assim de muita comparação e muita pressão, assim. Não sei se uma pressão psicológica seria a palavra certa, mas eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Me perguntando o tempo todo se o que eu tava sentindo realmente era um sintoma, era um colateral da gravidez ou se era simplesmente eu tentando burlar meu cérebro. Em relação às alterações de humor, eu não tive tanto nesse primeiro trimestre. Eu tive alguns episódios assim de choro. Eu não sou de chorar com tanta frequência, mas eu tive alguns episódios de choro assim meio sem motivo. Então
eu acredito que isso tenha sido da gravidez também. Um belo dia eu tava lavando louça e aí eu comecei a pensar e comecei a chorar, assim, porque eu não tava nutrindo o meu bebê como deveria, porque eu tava comendo muita besteira e o momento que eu mais precisava comer saudável eu não tava comendo. Então eu fiquei me sentindo culpada em relação a isso e comecei a chorar. E teve um outro episódio também que um belo dia eu assisti um filme durante o dia, não sei o que aconteceu, que o pai morria e a mãe tinha que criar o filho sozinha e eu fiquei pensando nisso, fui dormir pensando nisso. E aí eu comecei a chorar, de soluçar, chorar rios, assim, porque eu fiquei com medo do meu marido morrer, por algum motivo. E aí essas foram as coisas, assim, mais inusitadas que aconteceram de oscilação de humor. Mas no normal eu fiquei, assim, bem estável. Mas também não tava tendo muito tempo pra oscilar de humor, porque eu passei a maior parte do tempo dormindo. Então, assim, essa parte foi bem tranquila. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei interessante compartilhar, é que mesmo que eu tenha sonhado muito com isso, sim, meu maior sonho da vida era ser mãe. Então eu sempre sonhei muito, eu sonhei com isso a minha vida inteira. E por mesmo tendo sonhado, desejado muito viver isso, no primeiro ultrassom eu não fiquei super emotiva, igual eu imaginei que ficaria. Eu não sou uma pessoa naturalmente, assim, emotiva, de emocionar fácil, principalmente se tiver muita gente ao meu redor. Eu vivo meus sentimentos, assim, mas no meu momento, geralmente quando eu tô sozinha, mas mesmo assim, eu imaginei que fosse emocionar, assim, com ouvir o coração pela primeira vez. Eu, assim, sinceramente, pra mim, foi como se eu estivesse fazendo um exame normal. Eu faço muitos ultrassons por conta de algumas questões que eu tenho, então era como se eu estivesse fazendo um ultrassom normal. Eu fiquei aliviada, muito aliviada por saber que tava tudo bem, que tava se desenvolvendo bem. E a sensação que eu tive foi realmente de alívio, de ufa, tá tudo bem. Mas a emoção, aquela emoção de sentir, não tive. E eu achei interessante compartilhar isso, porque talvez aconteça com você e você se sinta culpada por não ter se emocionado, porque muita gente chega perguntando, e aí, como que foi? Nossa, é uma emoção, né, se ouvir o coração batendo pela primeira vez, e eu ficava tipo assim, foi emocionante. Mas eu não senti toda essa euforia e essa coisa, assim. Foi bem estável, foi normal pra mim. Eu achei muito inusitado por isso, porque mesmo tendo idealizado esse momento a minha vida inteira, quando eu cheguei lá, eu não senti nada de muito avassalador, assim. Então essas foram as coisas que aconteceram no primeiro trimestre. Foram dias, assim, intensos, que parecia que não ia acabar nunca, que eu ia viver assim pro resto da minha vida. E eu escutava, já tinha escutado muitas vezes, né, que gravidez não é doença, mas eu realmente me sentia doente. Eu literalmente me sentia doente. E eu me sentia doente de uma forma que eu não podia tomar, não tinha remédio pra tomar e aí você passava logo, isso passava logo, sabe? Era uma coisa que eu sentia que não ia ter fim, nunca. E inclusive uma coisa que me ajudou bastante, eu esqueci de comentar antes, é que quando eu fui na primeira consulta com a obstetra, eu relatei que tava tendo muitos enjoos e ela me passou remédio pra isso. Isso me ajudou bastante, principalmente a conseguir voltar a comer as coisas normais de novo, comer coisas saudáveis. Então, isso foi muito importante e ajudou muito. Então é isso, essas foram as coisas que aconteceram comigo, todos os sintomas que eu senti nesse primeiro trimestre. Acredito que deu pra resumir bem aqui como é que foram esses 3 primeiros meses. E eu te vejo no próximo vídeo.